por ter aceitado o nosso convite. Gente, para quem não está aqui na primeira vez, o Insper Angels é uma associação sem fins lucrativos, voltados para fomento ao investimento anjo da comunidade de ex-alunos do Insper. A gente tem atualmente uma base de 270 membros, estamos aumentando aí, a ideia é que a gente continue aumentando sempre. Então, já deixamos o convite aí para vocês que tem algum amigo que se formou com vocês ou conhece alguém que já se formou no Insper e tem interesse em investimento anjo, que faça o convite para eles tentarem conhecer o Insper Angels para a gente apoiá-los aí nessa jornada de investimento anjo, tá? Sem mais delongas aqui, o objetivo de hoje é falar com o Edu, nosso amigo aqui de longa data, meu pessoalmente. A ideia é que a gente entenda um pouco melhor como funciona o processo de decisão de investimento, como é que consegue fazer uma análise, e nada melhor que trazer alguém que é do mercado, atua nesse mercado há muito tempo, que é o caso do Edu, foi sócio muitos anos da Performa, agora virou X8, ele vai falar um pouquinho também, pode se apresentar, lógico, e é muito importante para a gente entender como é que funciona esse processo de decisão, porque a gente fez um workshop para quem pôde participar, e para quem não pôde, depois me manda um alô aí, a gente manda o link para o pessoal ver. A gente fez um workshop aí há mais ou menos um mês e meio atrás para falar sobre introdução ao investimento anjo, então foi um workshop mais introdutório, onde a gente trouxe aí 2 especialistas também do mercado, um deles é investidor, e agora seria o próximo passo, né? Como que a gente, de fato, avança para esse próximo passo para fazer uma avaliação. Puta, a gente já fez aí algumas plenárias, a gente tem aí 3 startups que estão da nossa última plenária em análise, a gente está avançando aí para tomar essa decisão de investimento agora, e a ideia é exatamente conseguir apoiar vocês com inteligência, educação, para a gente conseguir, obviamente, avançar nesse funil e conseguir fazer esse investimento, tá? Então, de novo, sem mais delongas aí, Edu, prazer aí, seria legal você se apresentar um pouquinho, depois pode entrar já no tema, tá bom? Acho que um ponto importante só, desculpa, Edu, só um segundo, eu esqueci. A gente está aqui no chat, então vocês podem colocar aqui as perguntas de vocês no chat. Mais para o finalzinho do workshop, a gente vai abrir o microfone de todo mundo, então se alguém quiser fazer a pergunta, explicar um pouco melhor a pergunta pessoalmente, fiquem 100% à vontade. Mas se alguém quiser ir adiantando as perguntas pelo chat, a gente pode ir, o Edu vai dando uma olhada, a gente pode ir interrompendo também o Edu para fazer algumas perguntas aí que forem aparecendo ao longo do workshop, tá bom? A ideia é que a gente faça um workshop super rápido, até para ser super direto também, a ideia é que a gente finalize aí em torno de 1h20, aí a gente já consiga finalizar o workshop, tá bom? Vamos lá, Edu. Vitor, super obrigado, e já deixo aberto aí também para quem quiser mandar as perguntas pelo chat, pelo menos, aí o Vitor vai me passando, tá? Para a gente poder ir interagindo. E eu acho que eu vou começar me apresentando da seguinte forma: eu sou amigo do Vitor de longa data, sou sócio da Thaís Arroso, do Daniel Kang, que são do Insper e são parte da equipe da X8, né? Do Carlos, que está assistindo a gente aqui, e da Vanessa, que também é aluna do Insper. Então, a X8 Investimentos é praticamente do Insper para todo lado, né? E assim, está sendo uma experiência excepcional. Eu sou um engenheiro politécnico, né? Eu me formei em engenharia de produção, fiz uma segunda graduação em direito, também na USP, né? As duas na USP, e fui trabalhar no mercado financeiro, né? Comecei minha carreira trabalhando no Banco de Boston, e eu fui trainee do Banco de Boston, e o Banco de Boston tinha uma área que, por incrível que pareça, fazia Private Equity e Venture Capital por 42 anos no mundo todo, e tinha 4 bilhões de dólares de dinheiro do patrimônio do banco, do balanço do banco, investidos em 300 a 500 empresas de Private Equity e Venture Capital pelo mundo todo. E faltava fazer os investimentos no Brasil. Então, eu fui convidado a ajudar a montar essa carteira aqui no Brasil,
lá no primeiro ciclo do Venture Capital aqui no Brasil, que foi a época das privatizações, também a época dos investimentos em internet, lá entre 1999 e 2004, né? E nessa época no banco, a gente fez uma carteira que teve 2 IPOs. A gente foi o primeiro investidor de uma empresa chamada Telefutura, na época, que faturava 20 milhões de reais, e ela se tornou Activity, uma empresa que recebeu investimentos da Votorantim, do Pátria, e abriu capital faturando 1 bilhão de reais depois. E a gente também participou dos investimentos no DASA, antes do IPO, além de fazer uma série de investimentos em tecnologia. A carteira foi bem e, por essa época, de 2004, 2005, um pouquinho depois, o Bank of America comprou o Banco de Boston e eu resolvi empreender. Então, algum tempo depois, eu montei a Performa Investimentos. A Performa foi uma das primeiras gestoras a investir em capital semente no Brasil. A gente começou a pensar em montar um fundo entre 2009 e 2010, e esse nosso primeiro fundo, ele foi um fundo de tecnologia para capital semente no Brasil, que começou a investir em 2012. Esse fundo fez 7 investimentos e ele investiu bastante em saúde digital, que agora é um segmento que está crescendo bastante no Brasil. Em 2013, esse foi um fundo pequeno de 26 milhões de reais, que para a época era grande para fazer capital semente, mas que teve cotistas muito importantes, né, institucionais. A FINEP, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, né, o governo do estado de São Paulo, e o nosso fundo, esse fundo semente, foi escolhido para ser o piloto para a rede de anjos da Universidade de Harvard, lá, o Harvard Angels, né, que vocês devem conhecer também. Quando eles começaram a se estruturar no Brasil, eles optaram por investir no nosso fundo para entender como é que era fazer investimento de capital semente, e dali saiu a nascente do Harvard Angels. Na sequência desse fundo, a gente investiu um fundo maior de 176 milhões de reais, já voltado mais para capital de crescimento, né, growth capital, empresas maiores, mas um fundo de sustentabilidade e inovação para meio ambiente. Esse fundo, ele investiu em empresas como a Tec Verde, uma empresa de construção sustentável, que foi a primeira empresa no Brasil a construir em wood frame, usando madeira, né, como camada central, mas com muita tecnologia em volta, e uma empresa que consegue construir um predinho de 3 andares para um projeto Minha Casa Minha Vida, por exemplo, em 30 dias. E então foi um negócio meio revolucionário. Ela virou a maior fábrica de pré-fabricados da América Latina. A gente vendeu esse investimento para o Grupo Arauco no ano passado, e a gente também fez alguns investimentos concentrados em logística digital. A gente foi o primeiro investidor da IntelliPost, uma empresa de logística que a gente vendeu também a nossa participação no ano passado, mas ela cresceu 15 vezes com o nosso investimento. E a Mandae, uma outra empresa de logística digital, que recebeu investimentos da UPS, do Mercado Livre, da Monax e da Qualcomm, e que também cresceu bastante, cresceu 10 vezes o tamanho, né, com o nosso investimento, e fizemos outras coisas lá. E daí, na Performa, a gente estava estruturando o que seria o embrião de um fundo de impacto, né, social e ambiental, e a gente resolveu se dedicar 100% a esse tema e também a investir em middle market, né, em empresas aí de porte maior, e a gente achava que esse era o caminho a seguir. E nisso, no ano passado, no começo do ano passado, eu conheci o fundador da BR Opportunities, né, o Carlos Miranda, e também a Thaís, a Dani, que estão aqui com a gente, a Vanessa, e a gente resolveu fazer uma fusão de projetos e para focar exclusivamente em investimentos de venture capital e de private equity para o middle market no Brasil, e focados em impacto social e ambiental. E esse impacto social e ambiental sempre com aquela prerrogativa de returns first, né? Quer dizer, a empresa tem que ir estupidamente bem do ponto de vista financeiro e como investimento
para o investidor, mas ela tem que ter uma verdade, um propósito, um coração de impacto social e ambiental que é indissociável dela. Então, por exemplo, através do Vitor e da sócia dele, a gente tem relacionamento com uma empresa que a gente fez um investimento chamado Home Agent, que é a primeira empresa no Brasil a oferecer uma solução de call center at home. A operação, os operadores ficam em casa. A empresa já faz isso há 4, 5 anos. 93% da base de operadores são donas de casa que não trabalhavam antes. Só que 70% delas têm diploma superior. Então, elas não trabalhavam por uma questão logística. E agora, elas passam a poder ficar em casa, ganham 4 horas por dia, né, de economia de tempo, e, com isso, elas dobram a renda da família. Então, esse emprego passa a ser super importante para essa família. O turnover é 1/10 de uma operação tradicional de call center. Essas operadoras que têm diploma superior entregam um nível de serviço muito maior do que aquele jovem de 18 anos que está começando no primeiro emprego no call center. Então, todos os clientes são caras como a Nike, a Natura, clientes de primeira linha que querem um nível de serviço muito maior. Obviamente, com a pandemia, a questão de work from home cresceu muito e a Home Agent era a única empresa no Brasil que entregava já todo mundo CLT, fornecendo a tecnologia, e ela passou a ser referência para todas as multinacionais e empresas grandes que de um dia para outro precisaram mandar um contingente muito grande de pessoas para casa, né? Então, a empresa cresceu 7 vezes o faturamento entre janeiro do ano passado e setembro desse ano. E o que a gente gosta no projeto é que é uma empresa de rápido crescimento, que tem um impacto no DNA dela, né? Então, quanto mais ela cresce, mais impacto ela entrega, é indissociável. E aí a gente tem conforto de não ter aquele conflito entre o que é o impacto social e ambiental e o que é o retorno financeiro. Essas duas coisas estão juntas. Então, isso para contar um pouquinho da história da X8 e já fazer uma propaganda também. Se vocês tiverem bons projetos, quiserem investir, ou seus amigos, ou as suas famílias, a gente está à disposição. E aqui um pouquinho da gente na mídia, né? O Carlos e eu aí representando, né, a X8 como um todo, mas esse nosso posicionamento gerou bastante repercussão, porque o middle market hoje no Brasil não tem uma solução bem resolvida para impacto, e a gente acabou trazendo para a X8 um grupo americano chamado Capria, que foi fundado pela pessoa que tocava todo o Windows Business lá dentro da Microsoft. Ele respondia para o Bill Gates. Esse cara, né, o Will Poole, fundador do Capria, ele foi sócio do Pierre Omidyar também, que foi um dos fundadores do eBay e do PayPal. Ele vendeu uma empresa para a Microsoft e virou o head global do Windows. Quando o Bill Gates se aposentou da Microsoft, ele resolveu montar esse grupo, o Capria, que é um fundo de fundos voltado para apoiar gestores de investimento de impacto pelo mundo todo. Esses caras têm o capital do Bill Gates, pessoa física, do IFC, da Ford Foundation, da Kellogg Foundation, de caras muito grandes. Entre 800 gestores no mundo todo, eles resolveram apoiar 20 gestores e para o Brasil, né, para o middle market, resolveram apoiar a X8 Investimentos. Então, também é uma novidade, né? A gente traz o que tem de melhor nesse tema de medição de impacto, como não atrapalhar a vida do empreendedor e também fazer impacto e medir esse impacto, e o que está sendo feito e discutido fora do Brasil com relação a isso. Então, essa é um pouco da nossa proposta, um pouco do meu histórico também. Eu sou um CFA Charter Holder pelo CFA Institute, então, uma formação bem louca de advogado, engenheiro e com finanças, tá? Para vocês entenderem com que tipo de pessoa vocês estão conversando e entenderem que vocês podem fazer as perguntas mais absurdas possíveis, porque eu também não sou um interlocutor muito normal, tá? Então, a gente entrando aqui na nossa apresentação, acho que o tema é como a gente avalia uma oportunidade de investimento anjo, né? E aí, para falar de investimento anjo, eu não sei o quanto todo mundo está familiarizado com essa curva, que é uma curva conhecida, né, do ciclo de vida de uma empresa. Então, quando o empreendedor tem uma ideia, geralmente esse cara está sozinho no mundo, né, ele acredita nisso e ele acaba convencendo
Friends, Family and Fools, né, os primeiros investidores aí, a dar um primeiro capital para esse cara testar uma ideia, fazer um piloto e tentar se provar no mundo, né? Isso pode ser qualquer coisa, pode ser um software, pode ser uma máquina, pode ser um serviço, né? Tudo que tem algum tipo de inovação, né? Esse é o estágio mais arriscado da vida da empresa, né? Porque basicamente não existe nada, é uma pessoa, uma ideia, e também o de menor maturidade, né? E esse espaço em que vocês estão atuando hoje, ele também é o mais importante, porque é onde nasce a inovação. E além de ser o espaço onde nasce a inovação, eu ouvi isso uma vez de um fundo super importante de Israel. Ele me falou o seguinte: olha, Eduardo, você tem filhos pequenos, é que nem uma startup, é agora que você pode moldar, depois esquece, né? Passou dos 8 anos, já era. Então, a atuação do anjo aqui, ela é super importante, porque todo o DNA da empresa, o posicionamento, estratégia, a maneira de se apresentar ao mercado, o anjo tem toda a possibilidade de formatar, de atuar. Então, uma das fases mais legais de participar, porque o anjo e o empreendedor são quase uma coisa só, né? Avançando nessa curva, na sequência vão vir os fundos de venture capital já institucionais, né? Que são fundos de capital semente, fundos de pre-Series A, fundos de Series A, né? E a gente tem muitos exemplos legais, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, de fundos que atuam logo depois do investimento anjo, né? E um pouquinho antes de um fundo de venture capital que quer uma ideia já provada, né? Já testada com alguns clientes. Então, o anjo é o primeiro cara que vai falar, bom, esse empreendedor tem alguma coisa aí, deixa eu ajudar esse cara a realmente criar um protótipo funcional que tenha vendas iniciais, para eu poder trazer um fundo de venture capital que tope entrar no risco, mas sabendo que muito desse risco já foi desalavancado e já foi diminuído, né? Na sequência, vão vir os fundos de growth capital, onde a gente já está, que são empresas que já passaram por esse vale da morte, né? Essa parte aí do gráfico que está debaixo da linha d'água e que parece pequenininha, mas é um inferno na terra para o empreendedor e para o investidor anjo também, né? É onde a gente se pergunta por que a gente nasceu e por que a gente está fazendo isso. E uma vez que esse vale da morte é passado, o valuation da empresa aumenta muito também, porque os fundos de growth que vêm depois, com a própria X8 Investimentos, elas vão entrar numa empresa que já tirou o risco de produto, o risco de mercado, o risco tecnológico, o risco de governança, o risco de time, o risco de um monte de coisas, né? E a empresa ela já vai estar num porte de faturamento bem maior, 10, 15, 20 milhões de reais, talvez mais do que isso. E depois, nessa curva, essa empresa caminha na direção de ir para o mercado de capitais, né, de receber investimentos do Pátria, do Gávea, de caras que já preparam a empresa para depois fazer uma abertura de capital no mercado de capitais, né? Então, assim, o que a gente deve avaliar numa empresa, ou assim, por onde a gente vai? Assim, existem temas que são temas comuns para se avaliar negócios, né? Isso não muda para o investimento anjo, né? O que muda talvez seja o enfoque que a gente vai dar em cada uma dessas coluninhas ou cada um desses temas quando a gente analisa uma empresa no estágio anjo, no estágio mais maduro de growth ou no estágio de uma empresa pré-IPO, né? Isso vai mudar bastante quando a gente olha para um investimento na etapa de investimento anjo. Então, a gente precisa de, pelo menos, 3 pontos que estão nessa tabela, né? O primeiro é o seguinte: a gente está atacando um mercado relevante, né? Porque uma startup, ela tem um risco enorme, né? Mas, assim, um risco gigantesco de dar errado. A chance maior é que ela vai dar errado. Então, se ela der certo, ela tem que valer a pena, né? Ela tem que pagar e muito por esse risco de dar errado. Então, isso acontece se for um mercado de bilhão, né? Ou de dezena de bilhão, seja no Brasil, seja no mundo. Porque correr o risco de colocar o mesmo capital, né? E ter a mesma dor de cabeça de análise por uma solução que vai ser local ou pequena,
o retorno que pode vir disso, ele não está ajustado ao risco. Então, a primeira pergunta é, eu estou resolvendo um problema gigantesco, né? O meu mercado é muito grande, ou seja, se eu arriscar perder todo o meu dinheiro nesse investimento, eventualmente colocar mais algum para fechar a empresa, eu estou fazendo isso por uma boa causa e se der certo, eu vou ter uma empresa que pode valer bilhão, né? Ou centenas de milhões, ou dezenas de milhões? Essa é a primeira pergunta, né? E a gente tem que entender muito bem a questão de mercado, não só de tamanho, mas também de concorrência. Tem outras soluções que nem a minha. Tudo bem, o mercado é grande, mas existe uma situação de winner takes it all, né? Quer dizer, a gente monta um Mercado Livre, a gente monta, enfim, um PayPal. Existe espaço para vários concorrentes ou não? O cara que entrar lá virou a Amazon do setor e acabou, né? São análises de risco diferentes. Se o mercado for grande, mais cabem vários competidores, é uma situação, e se não, isso tem que ser bem estudado, né? É um mercado que assim, é Red Ocean, é Blue Ocean, a gente tem que parar para olhar. Segundo ponto super importante, a gente tem um problema real que a gente está resolvendo, né? Qual é o nível dessa inovação que a gente está trazendo? É uma inovação diferencial, né? Eu estou fazendo uma melhoria em alguma coisa que já existe, ou eu estou disruptando radicalmente esse mercado onde eu vou entrar? E se eu for disruptar, né? Eu estou disruptando com um feature, alguma coisa que é legalzinha, ou eu estou disruptando com uma solução que pode virar uma plataforma para valer, né? Eu estou criando um Uber, por exemplo, em que eu realmente vou montar alguma coisa que vai virar plataforma, ou eu estou criando um joguinho para o Facebook, né? Ok, né, é uma inovação, mas assim, eu estou, obviamente, trazendo exemplos bem polarizados, mas para tentar mostrar qual é o ponto. É muito, muito normal a gente receber projetos que, quando a gente olha, a gente fala, putz, mas isso é super nichado, ou é uma solução que é legal, mas daqui a 2 anos vai ter outra. Não é uma plataforma que pode gerar outras inovações a partir dela. A gente sempre quer olhar para a plataforma e não para o feature. Então, se a gente tem um mercado e a gente tem uma solução, um problema real sendo resolvido, a gente tem que olhar se tem barreira de entrada ou não, né? Quer dizer, vou pôr um caminhão de dinheiro aqui, mas apesar de eu ter uma solução de plataforma em um mercado grande, se eu não tiver barreira nenhuma e gostarem da minha ideia, vai vir um outro competidor muito rápido para o mercado. E daí a gente tem que olhar para o time, né? Esse fator é o mais importante de todos, tá? Então, em venture capital, em private equity, em qualquer estágio da vida da empresa, desde o investimento anjo até a abertura de capital, você errou no time, o investimento dá errado. Você acertou no time, o investimento dá certo. O resto é detalhe, né? Claro, você tem que estar no mercado relevante com um bom problema para resolver. Mas o empreendedor excepcional, ele vai se virar, ele vai pivotar, ele vai fazer dar certo. Enquanto um empreendedor mediano, um empreendedor ok, um empreendedor com pedigree, com diploma, mas que não é aquele cara que é o empreendedor que vocês querem, esse cara, mesmo com o melhor negócio do mundo, representa risco, porque ele não vai saber sair de toda e qualquer situação. Vocês precisam ter aquele cara no time que vocês sabem que vai ser o Paulo Veras, lá, o fundador da 99, né? O pessoal do New Bank. É o cara que você olha na cara dele e fala, putz, esse cara vai fazer. Comigo, né, ou sem mim, vai acontecer. Esse cara é muito difícil de achar, mas quando você acha, você tem uma chance muito grande de ter um investimento com bom resultado, né? Daí, além desses pontos, a gente tem que pensar se a empresa resolver o modelo de negócio, né? Resolver o modelo de negócio é simplesmente saber como ela ganha dinheiro, de quem ela cobra, de quem ela compra, né? Qual é esse ciclo, e não simplesmente uma ideia de produto com um time, mas que ainda não está 100% resolvida do ponto de vista de negócio, né? Não é nem o ponto de vista financeiro, né? É qual que é o value proposition mesmo, o business proposition dessa empresa.
Tem o produto, tem o time, tem o mercado. Agora, eu fiz o ovo parar de pé, eu sei quanto eu vou cobrar, eu sei de quem eu vou cobrar, eu sei porque o cara está pagando para mim, eu sei onde eu vou comprar minha matéria-prima ou contratar meu produto, e eu sei que isso existe, né? Essas coisas podem não existir. Então, uma vez que a gente validou também o modelo de negócio, a gente tem que ver se tem viabilidade financeira. Ou seja, se a receita menos o custo igual a lucro, né? Não significa que a gente não pode ter prejuízo no começo. A gente pode ter prejuízo para crescer, né? A gente pode ter uma força comercial, por exemplo, muito maior do que a que a gente precisa agora, no primeiro momento, para ser rentável. Mas, se a gente vai vender qualquer coisa e o custo para vender, o custo básico, é maior do que o valor da receita de venda, não tem modelo de negócio, não tem ponto em que a empresa vai se estruturar financeiramente mais para frente quando ela puder parar de crescer. Então, olhar para um conceito que a gente vai falar mais adiante, que chama Unit Economics, né? Então, saber se dentro do que eu estou fazendo, o meu serviço ou produto tem economics que se pagam em algum momento, é hiper relevante. Então, esses são os 5 pilares da nossa análise. Então, quando a gente vai... Agora, a gente está trazendo como caso aqui para vocês, de fundo, tá? A gente quis escolher um caso, a gente trouxe o Airbnb, tá? O Airbnb podia ser qualquer outro. O Airbnb tem uma história super legal e quando a gente olha do ponto de vista do mercado, né, a gente vê um mercado com 2 bilhões de viagens feitas por ano, viagens, né? Reservas de viagens, 2 bilhões. Desses 2 bilhões, 560 milhões de viagens são budget ou online, né, que são compradas online via os serviços e são budget. O Airbnb estava de olho em fazer 84 milhões dessas 2 bilhões de viagens por ano em 2011. Então, assim, por mais que eles estivessem errados, né, e não fossem 84 milhões de viagens, o mercado é tão gigantescamente grande que se eles fizessem alguma coisa certo, a chance desse negócio ser grande era enorme, né? Então, aqui a gente tem o primeiro fator bastante validado, e quando a gente olha a pizza de oferta de serviços de viagem lá do Airbnb no começo, eles chegaram a ter, lá no começo, agora é maior o número, entre 15% e 20% das reservas online todas. Ou seja, existiam outros concorrentes também, mas o mercado em si era um mercado muito grande e tinha espaço para o que eles estavam fazendo. Aí, o segundo ponto a solução é inovadora o suficiente? E aqui, o que os venture capitalists falam, né, é que a melhor solução e a mais inovadora é aquela de alguém que sentiu uma dor na própria carne, teve uma ideia, e quando ele testa essa ideia com os amigos, né, e até com os primeiros investidores, todo mundo acha ridículo ou absurdo, né? Então, no caso do Airbnb, como começou a história? Eram 3 colegas, tá, de faculdade, que moravam em São Francisco, era caro para burro montar lá. Então, eles tiveram a ideia de colocar um colchão inflável no chão da casa e alugar esse colchão inflável e oferecer eles próprios o serviço de bed and breakfast. E o negócio deu certo, e um hóspede deles virou sócio também, e aí os caras conseguiram levantar o interesse do Paul Graham, da Y Combinator, que deu $20 mil na mão dos caras, treinou eles e falou, olha, vai lá e define o seu modelo de negócios. Os caras pegaram esses $20 mil, voaram para Nova York. Em Nova York, eles venderam a ideia lá, pediram um feedback, definiram um modelo de negócios, voltaram para São Francisco e já começaram a crescer para a burro aquele modelinho em que eles estavam se pautando, né? E no começo, todo mundo torcia o nariz, né? Falava, pô, mas você vai alugar tua própria casa para um desconhecido, você vai concorrer com os hotéis, que ridículo. Imagina o Hilton, quantos bilhões esse cara não tem por ano. E tá aí a resposta, né? Assim, os caras cresceram e hoje eles por noite atendem a mais de 9 milhões de reservas na plataforma, né? Tem entre 3 e 5 bi de dólar de receita, estão abrindo capital, né? E assim, no meio da pandemia,
e tem escritórios em diversos países. Tudo isso saiu de um colchão inflável na casa dos caras, né? Mas eles tinham um mercado grande e uma dor, um problema real para resolver que eles próprios sentiram e foram atrás de resolver. Depois da Y Combinator entrou o Sequoia, entrou o Greylock, entraram mais uma série de fundos. Na sequência disso, assim, o outro ponto é, o time é experiente, e quando a gente olha para os fundadores e para o time, nenhum desses caras não sabia fazer programação, não tinha estudado na Califórnia, assim, são pessoas de altíssimo calibre, né? E esse time, em conjunto, conseguiu convencer um monte de gente de que a ideia era boa e, progressivamente, passar pelos problemas da vida de uma startup que não são fáceis, né? Então, mercado, o time estava lá, o produto estava lá, a solução estava lá, e nasceu de uma dor muito específica e muito conhecida, um time muito forte de empreendedores excepcionais, né? Na sequência, modelo de negócio está validado, né? Então, a questão de modelo de negócio é super importante, porque para eles a disrupção era o próprio modelo de negócios, né? Quando a gente fala da indústria de hospedagem, talvez ela seja uma das mais antigas do mundo, né? Assim, hostelarias, hotéis, assim, existem há centenas de anos, né? Ou mais, né? Talvez milhares de anos. E ainda vão existir por muitos e muitos e muitos anos, com modelos de negócios que funcionam muito bem e estão super estruturados. Então, o que a Airbnb fez foi não competir nesse mesmo modelo de negócio, mas bolar um modelo de negócio diferente, em que ela cobra um FII, né? Ela não está simplesmente repassando também um cliente potencial para um hotel, né? Ou para alguma rede. Ela não está simplesmente cobrando um tipo de indicação, não. Ela criou um modelo de negócio diferente em que ela permite a pessoas alugarem um ativo que elas têm e que geralmente não está está subutilizado, né? Isso é um modelo de negócio disruptivo. Então, a gente tem aqui a quarta componente importante, que é uma inovação enorme do ponto de vista do modelo, né? Então, quando a gente combina tudo isso, vem a próxima pergunta. Ok, está tudo ótimo, mas esse cara vai conseguir vender mais caro do que ele cobra, né? No fim do dia, ele vai ganhar dinheiro? E aí os caras começaram a fazer essas contas, e lá naquela época em que eles estavam olhando para aqueles 84 milhões de transações, né, de viagens anuais, com eles cobrando $25, ganhando $25 de FII, né, por booking, isso já gerava, naquela época, $200 milhões de faturamento para os caras. Então, aquele modelo de negócios, financeiramente, tinha uma solidez muito grande, né? Outros modelos de negócio talvez não tivessem a mesma solidez financeira e o mesmo unit economics, né? Esses caras cobram, em média, 10% de comissão por transação, uma parte de quem aluga, uma parte de quem está oferecendo o imóvel, e com isso eles conseguem pagar plataformas, escritórios. Essa conta tem que ser feita no lápis, né? E o unit economics significa assim, estudar uma transação. Então, falar, bom, quando eu fizer um aluguel, né? Esse aluguel que eu estou fazendo, eu ganho dinheiro com esse aluguel? Porque a Airbnb vai viver de aluguéis. Tanto faz, né? Se são poucos, como no começo, eram lá 30, 50, ou se são 9 milhões por noite. Só vai mudar o tamanho do problema. Mas se ele não consegue ganhar dinheiro com um aluguel, seja 30 ou 9 milhões, com 9 milhões o problema vai ser muito maior. Então, entender o unit economic daquele aluguel e se aquilo lá vai permitir um modelo financeiro decente, né, sólido, é o quinto pilar que a gente tem que olhar. E aqui muita gente erra, porque a maioria das pessoas e dos analistas está preocupado em ver se tem produto, se tem mercado, se tem time e se vai crescer para caramba. O problema do vai crescer para caramba é que crescer para caramba um negócio que está perdendo dinheiro dá uma dor de cabeça muito grande, né? Então, entram aqui aquelas análises que a gente ouve falar bastante. Qual que é o seu custo de aquisição do cliente, né? O seu CAC.
Qual que é o seu lifetime value? Ou seja, quanto eu comprei o meu cliente, né? Gastei $100 com isso. Ao longo da vida de uso, ao longo da vida desse cliente usando a minha plataforma, ele vai valer mais que $100 para mim ou não? Porque se ele vai gastar $90 comigo e custa 100 para trazer, ferrou. Mas muita gente não faz essa conta. E se custa 100 para trazer, mas ele vai gastar $10.000 comigo na vida dele, eu estou feito e achei o grande modelo de negócio da minha vida. E por isso, essa análise do Unit Economics, ela é super relevante e muita gente erra aqui, né? E acaba fazendo um investimento que aparentemente está indo super bem, mas que nunca para de chamar dinheiro, e daí o empreendedor tem que ficar fazendo rodadas sucessivas, e o investidor anjo vai sendo diluído, né? Então, do ponto de vista de investimento, a gente sempre vai olhar para aquele tripé risco, retorno e liquidez, e o investimento anjo é o que tem o maior risco e a menor liquidez. O anjo é o cara que está ferrado na equação, ele vai entrar antes, né, e vai correr o maior risco de todos, e talvez saia no meio, e talvez só saia lá no final também, né? Então, esse cara tem que ter um maior retorno também, um potencial de retorno super, super, super grande, né? E, além de todos esses 5 pilares aí que a gente falou, um outro que é igualmente importante é olhar a porta de saída, né? E aqui é um outro ponto que as pessoas erram bastante. As pessoas se apaixonam pelo negócio, se apaixonam pelo empreendedor, se apaixonam pela solução e esquecem de perguntar, ok, mas quem que vai comprar esse investimento de mim, né? Porque a gente pode virar um advisor para a empresa, podemos ser conselheiros, a gente não precisa pôr dinheiro, né? Mas uma vez que a gente pôs dinheiro, a gente vai querer esse dinheiro de volta, né? Para poder fazer outros investimentos. E será que vai ter como trazer esse dinheiro de volta, né? E quem vai comprar? Então, a gente fez essa análise no caso da Homemade, né? Que eu mencionei no começo. O mercado de call centers é um mercado que tem, sei lá, algumas décadas aí, ele é super maduro, só que ele é um mercado que é um dos mais ativos em fusões e aquisições no mundo. Não só no Brasil, mas no mundo. Ele é super líquido, né? Então, assim, tem outras coisas que podem dar bem errado ali. Mas a questão de liquidez, de porta de saída, nesse caso, para esse investimento, ela não é o problema da nossa análise, não é o ponto mais difícil da nossa análise. Tem outros investimentos em que a gente olha e a gente fala, putz, é uma solução de saúde, né? Mas é uma rede de laboratórios. Será que a etapa de consolidação já passou? Será que vem uma nova onda, né? Se a etapa de consolidação já passou, o que eu faço, né? Eu vendo de volta para a empresa o meu investimento, tenho como sair, não tenho como sair. Então, dependendo do caso, a porta de saída ela pode ser mais difícil ou mais fácil de ser identificada, mas é um dos fatores mais importantes para a análise também. Então, assim, o que a gente avalia no pitch, né? A gente tem que saber ler. Quando o investidor faz um pitch para a gente, é tudo bonito, nada deu errado, o empreendedor tem a história mais compelling possível, e as reuniões tendem a ser reuniões, né, em que a gente ouve uma história legal, né, pelo menos no primeiro pitch. E aí, a questão do storytelling, né, de como o empreendedor conta história, ela é fundamental. Porque, primeiro, a gente tem que saber identificar se no storytelling do empreendedor, ele conseguiu tocar em todos aqueles 6 pilares importantes. Ele conseguiu mostrar um produto, ele conseguiu mostrar um mercado, ele conseguiu mostrar o time, ele identificou os unit economics, ele identificou a porta de saída, né? Ou ele ficou floreando sobre a história pessoal dele, a beleza do negócio, etc, etc. Então, saber fazer a leitura daqueles 6 pilares no meio do storytelling é super importante. Outra coisa que é super importante de perguntar, aqui a gente mostrou a historinha do Airbnb numa estradinha super bonitinha, simétrica, uma linha reta. Se você falar com qualquer empreendedor, ele vai te dizer que é tudo menos isso. Está muito mais parecido com o novelo de Lã, que não tem começo nem fim, que sobe, que desce, que volta para o começo, que ele perde tudo, que ele recomeça, né, que ele quebra. Então, a outra pergunta importante para o empreendedor é se ele já teve dor de barriga, o que deu errado, se os sócios já brigaram,
né? Há quanto tempo ele está montando aquela ideia? Porque se foi fácil, ou se está sendo fácil, tem algum problema, né? Agora, se tem lessons learned, e se o empreendedor conseguiu transformar aqueles lessons learned em ativos, né? E aquilo lá está bem precificado, ele é humilde, e vocês conseguem enxergar o valor daquele aprendizado ao longo da história, esse provavelmente vai ser um super case de investimento com um empreendedor excepcional, né? Então, e outro ponto a lembrar é que uma ideia, ela leva muito tempo até ela break-even. O Airbnb levou 8 anos, né? Eles levaram de 2008 a 2016 para break-even. Eles estavam crescendo internacionalmente, não era um interesse atingir break-even antes, mas o investidor anjo ele tem que ser mais maleável, né, a investir em empresas que vão ter cash flow negativo por um tempo maior, porque é uma ideia em crescimento. Mas saber avaliar por quanto tempo esse cash flow vai ficar negativo, se ele vai conseguir captar a próxima rodada, se o dinheiro do investimento anjo dá para pelo menos, sei lá, um período mínimo, né, para ele conseguir o próximo cheque, passam a ser os pontos fundamentais, os pontos importantes, né, da análise do pitch, né? E aí a gente entra em questões que são legal. Como é que eu avalio uma startup, né? O método certo de avaliar uma startup é que nem medir vento na represa. Você põe o dedo na boca, levanta no ar, né? E tenta identificar, né? É assim que faz, não tem outra resposta. Agora, a gente tenta dizer para o nosso investidor e para a gente mesmo que a gente faz e a gente tem ferramentas analíticas, né? Para dar essa resposta para a gente. Não tem, né? O que tem, sim, são ferramentas analíticas para ajudarem a gente a fazer a melhor estimativa possível de valor para um negócio que nem existe ainda, ou está numa fase muito inicial da vida, né? Então, necessariamente, uma startup vai ser uma opção, né? Ela pode dar certo ou ela pode dar errado. A questão é a gente conseguir precificar essa opção. Existem ferramentas para se precificar essa opção, né? Então, a ideia de múltiplos aqui é uma ideia muito atrativa, né? Se a gente vai olhar uma startup na área de saúde digital, por que não olhar para grandes empresas no Brasil ou fora do Brasil de saúde digital que já deram certo para saber quantas vezes essa empresa vale o lucro dela, quantas vezes essa empresa vale o faturamento dela, né? Não significa que a empresa já precise ter um faturamento, mas aí a gente pode adotar critérios do tipo, olha, no primeiro ano de vida, ao final do primeiro ou do segundo ano de vida, essa empresa vai estar faturando tanto, pode ser que ela tenha um lucro de tanto, e aí a gente pode fazer uma estimativa de quanto essa empresa vale no ano 2, no ano 3, no ano 5, e a gente consegue trazer isso a valor presente para fazer uma estimativa de quanto a empresa pode estar valendo hoje, né? Por exemplo. Então, os múltiplos, eles são super, super instrumentais para fazer uma análise do potencial de uma startup, porque se a gente usar uma ferramenta de fluxo de caixa descontado, né, o da Mudaran, como a gente fala lá na X8, a gente vai usar isso para Vale do Rio Doce e não é o caso que a gente vai ter aqui, né? Então, a gente tem que usar outras ferramentas que vão também ajudar a gente nesse processo de formação de valor, e os múltiplos, quaisquer que sejam, são super interessantes, e atenção especial para os múltiplos setoriais. Então, ao olhar startups de educação, de agricultura, de saúde, como a gente falou, hoje em dia, nos Estados Unidos, na Europa, na Israel e mesmo no Brasil, a gente já tem muitas e muitas opções de empresas abertas que podem dar algum tipo de comparabilidade mínima para a gente também, né? Para startups bem iniciais, a gente tem outras ideias, né? Então, assim, putz, o que ela tem na mão de ativo? Quanto vale o software dela? Assim, além do software, ela tem um caixa que ela já gerou, né? Isso pode formar uma base de preço para a gente? Ou não, alguma coisa base zero mesmo. Se eu fosse começar hoje o Airbnb, né? Quanto de grana eu ia precisar colocar, né, como uma startup? Se a gente fosse começar uma startup de fazer uma empresa de pequeno equipamento médico, né?
quanta grana a gente precisaria para fazer a mesma coisa que o empreendedor já fez. É uma outra abordagem. E, finalmente, né, o que os fundos de venture capital acabam fazendo como ferramenta desse processo, é uma conta em que a gente vai usar o business plan do empreendedor para, primeiro, identificar quanto capital ele precisa, né? Então, a gente vai calibrar o business plan em conjunto com o empreendedor. Obviamente, o empreendedor ele sempre vai ser, tende a ser mais otimista, né? Ele está no papel dele e vai trazer um business plan que, às vezes, ele chega pedindo lá 4 milhões de reais para o investidor. E ao olhar aquele business plan, a gente fala, pô, mas você precisa mesmo de 4 milhões de reais hoje, né? Para que você precisa desse dinheiro? Ah, não, eu preciso de 500 mil reais pelos próximos 6 meses para contratar o time, mais 1 milhão de reais daqui a um ano, e daí você começa a desmembrar e você fala, não, então você precisa de 500 mil reais, né? Ou de 1 milhão de reais, beleza. Aí, para aquele estágio, para aquele risco, né? Para aquela maturidade de empresa, a gente pensa qual que é a participação mínima, né? Que deve compensar aquele risco, com base em outros negócios que já foram feitos para o mesmo estágio. E aí a gente fecha duas variáveis super importantes. Se a gente sabe o montante de capital e se a gente sabe o percentual de participação, a gente tem o valuation da empresa, né? Esse é um método super utilizado para investimentos em estágios iniciais, né? E que ajuda bastante a fazer as negociações entre investidor e empreendedor. E aí, finalmente, né, quando a gente pensa no fluxo de caixa descontado, ele precisa e é obrigatório, independentemente do estágio, mesmo sendo uma semente, mesmo sendo uma ideia, mesmo sendo uma opção, uma pessoa sozinha com um business plan, sem um fluxo de caixa descontado, a gente não consegue saber se as premissas que aquele empreendedor tem na cabeça estão fazendo sentido ou não. Ah, o mercado é grande? Beleza. Mas qual vai ser a sua penetração no mercado no ano 0, 1, 2, 3, 4 e 5? Qual vai ser o preço de venda que você tem na cabeça no ano 0, 1, 2, 3, 4 e 5? Qual vai ser teu custo? Qual vai ser o teu SG&A, né? As suas contratações, o teu investimento no ano 0, 1, 2, 3, 4 e 5? Sem isso, não dá, sem o fluxo de caixa descontado, não dá para ter uma discussão racional sobre um investimento que permita fazer qualquer uma das outras coisas que a gente discutiu no slide anterior e dimensionar um montante, né? Uma participação. E também, para o investidor, é o que vai ajudar a ver se o cara que está sentado na frente é louco ou não, né? Quando chega o cara lá que fala que ele vai faturar 100 milhões de reais no primeiro ano, e eu já vi alguns casos assim, que o cara fala, olha, eu tenho uma ideia aqui, eu preciso de 1 milhão de reais, mas assim, eu já vi isso, né? O faturamento de primeiro ano é 100 milhões. E aí ele chega a 500 milhões no quinto ano, né? Você sabe que o cara está perdido no mundo. Às vezes não é nem porque, não é porque o empreendedor não é bom. É simplesmente porque o lado de business plan, ou o lado de modelagem, não é a praia do cara. E a gente tem que ajudar o empreendedor a criticar as premissas, construir um modelo e chegar naquele modelo que permita construir a transação, e isso vai ser de uma ajuda excepcional para o empreendedor. Então, o anjo ele tem um papel super relevante nessa construção, porque essa é a nossa praia, e não obrigatoriamente tem que ser a praia do empreendedor excepcional, né? E essa parte para alunos do INSPER, né? Alunos da Poli nem tanto, mas do INSPER sim, ela é tranquilíssima de fazer. Então, é um valor agregado assim, super alto para o empreendedor, que ao mesmo tempo é de graça para vocês oferecerem, mas que ajuda demais na estruturação dos negócios. Então, assim, o que eu tinha para apresentar para vocês, em essência, era isso, tá? E aí eu abro aí para comentários, perguntas e respostas, né? E estou à disposição aí de todo mundo. Valeu, Edu. A gente tem uma primeira pergunta aqui do Fernando Cotrim. Só um comentário, eu já liberei o microfone de vocês, então vou ler a pergunta. Se alguém quiser falar ou explicar um pouco melhor a pergunta, tudo mais, se tiver mais vontade de liberar o microfone, fica à vontade, tá? O pessoal da X8 está proibido de fazer pergunta, não, brincadeira. Tá bom.
Eu já tinha uma aqui, tá bom. Legal, manda bala, é brincadeira. Vamos lá. Primeiro Começa, aqui Fernando. do Fernando Cotrim aqui. Edu, você poderia explicar, por gentileza, com mais detalhe a parte do valuation a partir da confecção do business plan e comparativos com outras empresas investidas? Sim, a questão é uma ótima questão, tá? Então, o que a gente faz? Essas duas coisas estão intrinsecamente ligadas, né? Porque, e esse é o ponto de atenção e é o ponto mais dolorido para o empreendedor também. Por quê? Na cabeça do empreendedor, ele vê o mundo, né? O fundador do Airbnb, quando ele olha para o modelo dele, ele tinha certeza absoluta que ele ia faturar 5 bi, né? E o cara fez isso, né? Só que levou para o cara 12 anos, né? E esses 12 anos, e o que aconteceu entre o ano 0 e o ano 12, tem um risco, assim, absurdamente alto. E como é que a gente resolve essa equação, né? Quando chega um cara com uma ideia que ele sabe que é bilionária, a gente sabe que é bilionário, mas por um lado, a gente fala, cara, ok, mas tem um risco boçal entre a sua ideia bilionária funcionar e o capital que eu estou pondo aqui. Existem algumas maneiras de resolver isso. A principal é fazer um investimento em tranches, né? Dividir o problema, dividir, vamos dizer, comer o boi aos bifes, né? Então, falar, beleza, você vai chegar no seu 5 bi lá, mas você vai precisar de 100 milhões de dólares aqui. Antes de precisar de 100 milhões, você vai precisar de 20, antes de precisar de 20, você vai precisar de 5, e antes de precisar de 5, você vai precisar de 1. Então, vamos falar sobre esse primeiro milhão e sobre o business plan para esse primeiro milhão. Então, a questão é construir a quatro mãos o plano de negócios com o empreendedor para que ele fique confortável, que você está ajudando ele a construir o sonho grande, a falar, não, eu enxergo com você o mesmo business plan de 5 bi, só que eu não tenho grana, eu não tenho 100 milhões de dólares aqui para colocar já na empresa. E se eu tivesse, essa empresa ia ser 90% minha ou 95% minha e 5% sua. Também não ia ser bom para você, porque a diluição ia ser muito grande. Então, vamos fazer um business plan em que a gente quebre o problema, a gente cresça você em partes, eu vou estar sempre te apoiando, mas vamos ver aquele business plan que é o mínimo business plan viável, né? Vamos definir assim, em que o investimento inicial permite o início da construção dessa curva de crescimento, que o empreendedor entenda que para ele está bom isso, que realmente está apontando na direção que ele quer, e o investidor entenda que aquele montante que ele vai pôr e o risco que ele está correndo para aquela etapa da construção da curva funciona. O problema vem quando o empreendedor acha que ele tem que crescer muito mais rápido as próximas etapas e o investidor acha que vai demorar muito mais. Isso é bastante comum, né? E aí que entram essas questões todas que não são tanto de valuation, mas são de assim, qual que é o tamanho do cheque, qual que é o tamanho do buraco que esse cara vai ter, né? Então, quando a gente desmembra o business plan por fases e está todo mundo de acordo, empreendedor e investidor, com o passo do crescimento, aí a questão do valuation passa a ser realmente comparar a receita, né? Tem que escolher algum parâmetro. Geralmente ele vai ser a receita que a gente vai usar, e a discussão sempre vai ser, eu uso a receita do ano 1, eu uso a receita do ano 2, eu uso a receita do ano 3, né? E tanto faz. Pode ser qualquer uma, porque a próxima questão é tão importante quanto qual é a taxa de desconto que eu vou usar? É a taxa de desconto do ano 0? É a taxa de desconto do ano 1, do ano 2 ou do ano 3? Nada contra usar o faturamento da empresa no ano 3, mas vamos usar a taxa de desconto do ano 0, porque a gente não está no ano 3, a gente está no ano 0. Então, a gente não vai descontar isso a 25% ou 30% ao ano, né? Vamos descontar 40%, 50% ao ano, né? E a gente faz isso, e os números são esses. E isso a gente vai sim usar comparáveis de outros business plans, de outros investimentos que a gente já fez, né? A gente vai usar comparáveis do mercado, né? Ou a gente vai chutar mesmo. Valeu. Fernando, respondeu sua pergunta?
Sim, sim, respondido. Eu acho que só fica um pouco de dúvida em relação a esses parâmetros, mas eu acho que é super subjetivo, né? Cada negociação vai ter uma, que é a taxa de desconto, qual o tamanho do equity que você acaba pegando nessa segmentação do business plan, né? Nessa tranche do business plan. Mas eu acho que é mais de caso para caso, não sei se tem algum... Então, assim, para te dar uma ideia, por exemplo, se você vai olhar, olha só que interessante, a Home Agent, né, essa empresa de call center, ela se posicionou muito bem com contratos recorrentes. E ela está num segmento em que tem muita gente usando inteligência artificial e software. Então, ela quando negociou com a gente, falou, não, eu sou uma empresa de software as a service, o meu múltiplo é de software as a service, né, que negocia na faixa de, sei lá, 3 a 10 vezes o faturamento. A gente falou bonitão, é verdade, para metade da sua equação. A outra metade da sua equação é de uma empresa de mundo real, que tem operação, você tem que dar o computador para a tiazinha sentada lá na casa, né? Você paga o salário dela, ela não é um software, né? Então, tem um monte de operação real. E aí, essa conversa fluiu muito bem e a gente teve que inovar, né? Quem fez isso foi a Thaisa, que está no call com a gente. Eu estou basicamente me apropriando da ideia dela, que é o que a gente faz sempre no universo de investimento, tá? Mas ela está aqui para confirmar isso, e basicamente ela trouxe essa solução e a gente conseguiu chegar num múltiplo intermediário, tá? Para mais baixo, a gente negociou entre 3 e 4 vezes o faturamento com o empreendedor, ele ficou super feliz, e a gente ficou super feliz. O que é mais importante do que o múltiplo? É o thinking que está por trás, né? É você fundamentar o seu racional. Se você tem um racional construído, geralmente isso costuma funcionar. Essa é a parte mais delicada do nosso trabalho, tá? Por isso, de tudo que eu falei, a parte mais importante foi o que a Thaisa fez, e se ela quiser complementar aqui, me ajuda aí, tá? Vê se tem mais alguma coisa para falar disso. Eu acho que o Fernando, ele tá bem em linha, assim. A verdade é que você vai ter que olhar com particularidade cada business que você tá, né? Então, não existe uma taxa de desconto, hoje, eu vou usar sempre 20%. Não existe isso, né? Porque ela tá atrelada ao risco do negócio. Então, você tem que entender qual é o risco daquele negócio, quais são as projeções de crescimento, para você saber qual é a taxa de desconto que você vai usar. Mesma coisa para o múltiplo, né? Então, essa empresa não era um SaaS puro, né? Então você não vai usar um múltiplo de SaaS. Então a desvantagem do múltiplo mesmo é justamente esse. Às vezes você não tem a empresa mais comparável possível, né? E aí você vai ter que fazer um blend ali de fundamentação para você poder achar um caminho, né? Que é o que o Edu tá falando, é ter o thinking por trás e você ter essa sustentação. Mas no final é isso. Acho que a particularidade, a gente acaba tendo vários tipos de metodologia. A gente, como fundo, acaba usando meio que todos, né, para a gente poder achar um valor justo. A gente gosta até de um negócio que chama Football Field, a gente monta o gráficozinho, vê onde tem intersecção dos valores e tal. Mas no final do dia, assim, realmente você entender o que é aquele negócio, aonde ele vai chegar, né, e qual que é o valor justo dele hoje, independente da metodologia que você vai usar, né. E aí cada business vai ter uma metodologia mais apropriada, ou você vai acabar usando duas ali para você dar um conforto, enfim, né, para o investidor que está junto com você. E a parte mais legal nessa etapa anjo é justamente poder construir essas respostas. Falar, putz, não tem comparável para esse negócio. O que eu faço, né? O cara bolou aqui um negócio que tem cara de gato, rabo de elefante e sei lá o quê. Então, como é que chega nisso? Essa parte é muito legal. Valeu. Maravilha, obrigado. Só uma curiosidade, a Homemade já apresentou para a gente no Insper Angels há uns 2 anos atrás, antes de receber o aporte da X8, tá? Então, estou aqui só para deixar claro que apresentamos boas oportunidades aqui, mas é brincadeira. A brincadeira da parte também é o Rubens Aprovato aqui, tá? Ele é cofundador e atual presidente da Poly Angels. Tá aqui, aí ó, você fica falando mal da Poli, da sua faculdade, aí ele tá aí de prova, tá? Nada disso, pelo contrário, eu sou do Amigos da Poli, tudo bem? Eu sou do Amigos da Poli também, lá do Endowment da Poli, e assim, compradíssimo assim, no nível de inovação que está acontecendo na Poli, no Poly Angels, né?
E muito pelo contrário, eu acho que assim, o que está acontecendo agora é o que poderia acontecer de melhor, porque assim, o investimento anjo saiu daquela elite, que eram os empresários que venderam empresas, né? E falaram, bom, agora eu que vendi minha empresa por 1 bilhão, vou fazer um favor para a molecada que está começando e vou aqui dar, né, 100 mil dólares aí distribuídos em várias startups e eles que me agradeçam eternamente por isso. Isso não existe mais, né? A gente está falando com a juventude, que são vocês, a Poly Angels, que querem empreender e, ao mesmo tempo, podem investir, né, em grupo e causar a diferença, ou promover a diferença, promover a evolução de maneira muito, muito, muito rápida, né? E, então, assim, acho que tem uma revolução acontecendo e da Poly, né, a gente tem lá assim, uma das primeiras aceleradoras do Brasil saiu lá do CIETEC, né, da Poly, e o professor Plonsky, que foi meu professor na Poly, foi presidente do IPT também, é um cara que coordenou a Improtec durante muitos anos, que é a associação de todas as aceleradoras aí do Brasil, né, ligadas à universidade. Então tem coisas muito, muito bacanas que estão saindo aí de todas as nossas casas. Edu, temos 5 perguntas aqui. Vamos lá. Bate e volta aí. O Gabriel Russo perguntou como é que você enxerga as PACs, né, que são as Special Purpose Acquisition Companies, e Direct Listing como alternativa de desinvestimento no Brasil. E se você compartilha das críticas do IPO, que tem um monte de case super curioso e negativo em alguns casos, né, de underpricing, fees de bancos, etc. Como é que você enxerga isso? Não, totalmente. Assim, na X8 também a gente é super favorável aos canais alternativos de promoção de liquidez, né? Seja de crowdfunding para o estágio que a gente está agora, né? Seja de venture debt. E na questão de saída, né? Você fazer reverse listing, né? Você se lista antes e abre capital em bolsas alternativas, né? Por exemplo, Canadá, Londres, Israel, é uma saída maravilhosa, porque a gente acredita muito mais no que hoje o mercado está chamando de camelos do que nos unicórnios, né? Assim, é muito melhor para o mundo ter 1 bilhão de camelos do que ter um unicórnio, né? Ou 2. E aí, a gente não precisa ter uma saída sexy, a gente precisa ter uma saída rentável que permita ao fundo ganhar dinheiro e ao investidor reciclar e ao empreendedor ficar absurdamente rico para ele fomentar e ser um empreendedor serial em novas empresas e apoiar como anjo outros investimentos também. Isso faz o ecossistema rico, né? Então, sejam os veículos especiais, sejam as listagens reversas e outras bolsas, a gente acredita demais nisso. A B3 veio falar com a gente recentemente pelo grupo de sustentabilidade e investimento de impacto, mas eles também queriam saber o que a gente achava das empresas de middle market, e a gente desceu o pau nos FIIs, né? Ele falou, olha, não se abre capital no Brasil porque é caro, porque é de elite, porque isso, porque aquilo, e lá fora não, né? Então, acho que tem um longo caminho a ser percorrido, né? E seja o Bitcoin, que vai permitir democratizar, né? Tokenizar as aberturas de capital e outras soluções, isso vai tirar a pompa da gente, né? Quer dizer, quem for bom investidor vai ser reconhecido como bom investidor. Quem for bom projeto vai ser reconhecido como bom projeto, mas não porque pode contratar o Credit Suisse, pode contratar o Pinheiro Neto, ou não pode, né? E, enfim, não vai depender tanto desses fatores. Assim, acho demais. Legal. Entre os pilares que você mostrou aí sobre os principais pilares, né, para fazer o decision analysis de decision making, né, de investimento em uma startup, qual você considera mais importante e qual você considera menos importante? E por quê? Tá. Né? O mais importante e o único que importa é time, pessoa, tá? O resto é detalhe, ponto final. Então, olha, eu tive uma conversa com o Fernando Borges, que é o presidente do Carlyle no Brasil, há uns 5 anos atrás, porque a gente estava no meio das eleições para a BVCAP, da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, e eu queria o voto dele para o nosso sócio. E ele me falou assim, moço Eduardo, 100% dos casos de sucesso que eu tive porque eu acertei no time. 100% dos casos de fracasso que eu tive porque eu errei no time.
Tão simples quanto isso. E eu falei, Fernando, 100% dos write-offs que eu tive por causa do time. 100% das vendas que a gente teve, eu tive por causa do time. Então tem uma coisa que importa, que é o time. E o resto é detalhe. É tão simples quanto isso. E a menos importante, a porta de saída, apesar de ser super importante, ela pode mudar. Então, pode ser que hoje não tenha uma saída, mas daqui a 1 ano e meio vai ter, né? Então, o fato dela não estar tão clara agora, mas se o sentimento for de que ela vai existir porque é um mercado em nascimento, dá para ir sem ela. Os outros não dá, né? Os outros são fundamentais. Concordo 100%. Como é que você enxerga aí? Você até comentou, você deu uma pincelada aí, mas como é que você enxerga o mercado de Venture Debt no Brasil? Ele é essencial porque dá para o empreendedor... Acho que é legal você dar 10 segundos, você explica o que é Venture Debt também, para quem não sabe, né? Venture Debt são fundos de investimento que eles dão dívida para empreendedores, para startups, para empresas que receberam aporte de fundos, né? E então, ter o aporte do fundo é importante, é uma variável, e a startup ter um modelo de receita recorrente é hiper importante também, porque o modelo do Venture Debt é não pedir garantia, né? O problema do empreendedor... Por que o empreendedor pega dinheiro com a gente, Venture Capital? Porque ele não vai conseguir pegar dinheiro no banco, que deveria ser muito mais barato do que o nosso. Não é só por isso, né? Tem toda a questão de smart money, de ajudar e tal, mas dinheiro por dinheiro, o do banco deveria ser mais barato que o nosso, mas não é, e ele não tem acesso, né? Então, o Venture Debt, ele procura resolver essa equação para o empreendedor. Fala, olha, se você já tem um fundo, você já teve uma diluição, você já não é mais dono de 100% da sua empresa. Se você precisa de mais dinheiro, você vai ter que trazer mais um investidor e vai abrir mão mais ainda da sua empresa. Então, assim, o conceito é que a empresa ela só deve trazer dinheiro externo de investidor para dar um salto quântico, né? A cada salto quântico é bom trazer um sócio de capital, né? Mas entre os saltos quânticos tem situações de caixa que elas não são estratégicas, né? Putz, tem a Covid, putz, eu fechei um cliente enorme, só que eu vou precisar de um capital de giro desgraçado para atender esse cliente. É um salto quântico? Não, é um crescimento ou é uma emergência. Nesse momento, a empresa pode trazer um capital externo, né, como por exemplo do fundo de Venture Debt, sem trazer diluição, sem ter que abrir mão do bem mais estratégico que ela tem, que é o próprio capital, que é onde tem o ganho de capital que o empreendedor está buscando lá na frente. Para o fundo de Venture Debt poder dar o dinheiro, o que ele oferece é um dinheiro sem garantia real. Então ele fala, olha, não precisa da tua casa, né, garantindo aqui que o Itaú vai te pedir. Eu te dou dinheiro sem nenhuma garantia, mas eu preciso que tenha um fundo por trás, porque eu sei que tem um cara aí que não vai deixar degringolar, porque se degringolar vai ser feio para ele, né? Quer dizer, ele vai perder dinheiro, tem responsabilidade e tal. Então o cara vai olhar você. E a segunda coisa, eu preciso ter uma receita recorrente, porque é dessa receita recorrente que você vai conseguir me repagar. Se eu não tenho confiança que tem dinheiro entrando, não tenho como te financiar. Então, o fundo de Venture Debt é uma excelente opção para o empreendedor não trazer dinheiro de fora, equity, que é o dinheiro mais caro que tem, para situações táticas, não estratégicas, né? Esse que é o grande mérito aí dos fundos de Venture Debt. Legal. Próxima pergunta é do Rubens, e é uma pergunta bem pertinente em relação ao ecossistema e essa convivência de fundos com anjos, né? Então, como você mesmo disse, anjos são importantes para o ecossistema, assim como os fundos, né? Aqui no Brasil está funcionando bem essa relação de anjos e fundos, essa relação ou conexão entre anjos e fundos? Quais são os principais pontos de atrito, na sua opinião? Boa pergunta, ótima pergunta. Sim e não, né? E, assim, o lado sim, que é o mais importante, tá? É que talvez a indústria de anjos já tenha uns 10 anos, né, hoje. Então, já existem anjos muito sofisticados e algumas redes de anjos muito, muito boas, tá? Essas redes de anjos e esses investidores anjos mais sofisticados já passaram por alguns ciclos completos de entrada, de saída, com casos de write-off e com casos de sucesso. Então, esse cara sabe qual que é o momento de entrada dele e ele sabe que tem um momento de saída, ele não vai ficar até o IPO, né? Esse cara, em algum momento da primeira ou segunda rodada de investimento, vai chegar um fundo lá que vai falar, fundador, preciso que você reorganize o seu cap table.
você tem 8 investidores anjos aqui, eu não quero ter 8 sócios aqui comigo. Põe esses caras dentro de uma holding, escolhe um deles para representar tudo, ou, né, na próxima rodada vai vir um cara que vai falar, olha, eu exijo que o anjo saia, né? Eu não entro se eu não conseguir pagar esse cara. E para o investidor anjo, geralmente o ganho de capital ele é super legal, super legal. Então esse cara não está sendo um cara ruim, um cara mau, ele está simplesmente querendo limpar o cap table da empresa por outras razões de governança e de rodadas seguintes. E ele está oferecendo um bom deal para o anjo, né? O bom anjo, ele consegue construir essa equação e até fazer outras propostas. Ele sabe que tem um momento de saída, se ele ainda não quer sair, ele oferece abrir mão de uma série de direitos e ele vira um investidor 100% passivo, financeiro, e não enche o saco de ninguém e se resolve, né? Já tem muitos desses caras no Brasil. Ao mesmo tempo, tem os navegadores de primeira viagem agora. Então, a gente tem empresas do portfólio, não vou mencionar nomes, em que a gente tem essa situação agora. Tem fundo e tem uma rede de anjo que acabou de ser montada por caras muito especiais que nunca fizeram um investimento. Infelizmente, por um lado, e felizmente por outro, o nosso vai ser o primeiro. O que veio na conversa? Veio coisa do tipo, nós queremos usar o nosso contrato de investidor anjo, que nunca foi testado, os caras nunca usaram, eles querem obrigatoriamente usar o deles, mas já tem um contrato que foi usado com todos os outros anjos e com o fundo, né? Que já foi testado, já está em acordo por todo mundo, né? Os caras quiseram impor o deles, né? E aí isso levou 1 mês e meio de tempo do empreendedor que ele tirou da operação e que ele ficou simplesmente tentando pôr panos quentes ou com a gente ou com anjos, né, entrantes, para ver quem ia ceder. No final, esse grupo de anjos aceitou que eles eram inexperientes, que já tinham um jogo de contratos lá, que era mais fácil eles entrarem. E eles estavam simplesmente com medo e receio, porque era a primeira vez, e investir no Brasil não é fácil. Tem passivo trabalhista, tem um monte de coisa, né? Então, não era fácil resolver. Esse é o principal problema, né? Quer dizer, é o anjo entender que tem um momento de entrada em que ele é o cara mais importante da vida do empreendedor e que ele vai perdendo importância até ele virar o cara menos importante da vida do empreendedor e ter que sair da empresa. E isso acontece com a gente, fundo X8 também. A gente é super relevante agora e quando o Pátria for investir, eles não querem nem saber da gente e são eles que vão fazer o IPO e não a gente. E daí, se a gente encrencar que a gente quer ficar até o IPO, não vai ter negócio, né? Então, essa é a grande, talvez a grande dor hoje dos investimentos. E a outra é que poucas redes de anjo e poucos investidores de anjo fazem a lição de casa, né? Ou tem processo, ou as duas coisas, né? Então, se tem processo, às vezes erra o investimento porque não faz uma lição de casa bem estruturada. Ou faz uma lição de casa bem estruturada, mas não tem processo de investimento, né? Essas coisas estão se ajeitando bastante na indústria, está tendo uma evolução super grande, mas eu acho que esses são os highlights principais. Boa. Última pergunta aqui do Rafael, e depois, se alguém tiver mais alguma pergunta aí, a gente abre aí o microfone, se a gente não respondeu alguma coisa. Como é que funciona a governança corporativa para startups? E como você avalia isso antes de fazer o investimento, principalmente para mitigar os riscos de conflito de agência? Legal. Então, a governança corporativa de startup, ela começou a se resolver quando nos Estados Unidos lá o Y Combinator lançou aquele SAFE, né, um contrato simplificado de investimento. Porque antes, o anjo entrava com equity, aí queria sentar, né, passava a ser um diretor da empresa, com um monte de direitos de minoritários, né? E isso, ele passava a ser um fundo com um investimento super pequenininho, uma pessoa física, era um negócio meio estranho. Então, o contrato de mútuo conversível, o contrato de investidor anjo, que essas ferramentas que estão aparecendo no Brasil, elas procuram, por um lado, criar um instrumento formal que protege pra caramba o investidor de passivos, né? Porque é um mútuo e não é uma participação. A CVM rege essas coisas e daí o juiz trabalhista não consegue chegar tão perto.
E, por outro lado, garantir uma governança mínima para a startup em que alguns direitos, né, de drag along, de tag along, de entrada de novo investidor, de endividamento, de conselho, né, são garantidos e definidos já de maneira padronizada. O fato de ser padronizado e terem alguns contratos padronizados na indústria ajuda muito a sair de uma discussão que vira meio pessoal, né? Porque no começo, no investimento anjo, é uma pessoa ou duas ou três do fundador e um anjo ou dois ou três do lado do anjo, né? Então é difícil você chegar num consenso ali. Agora, se tem um documento padrão, você fala, pô, isso aqui é o que funciona, já está autorresolvido. A discussão de governança ou do documento de investimento passa a ser secundária e a discussão do business case, né, e da construção do negócio passa a ser a primária. Então, a indústria está indo muito mais por esse lado, né, de formalizar contratos padrão que garantem uma governança mínima, termos mínimos, e dão uma proteção para o investidor e para o empreendedor, e que estão sendo bem aceitos pelo mercado. Nunca é fácil, porque no começo o investidor anjo quer participar de tudo e de mais, porque ele se sente dono da empresa por ter investido 100 mil reais, e o fundador, ele fala, minha ideia vale 5 bi, e esse cara com 100 mil reais aqui está querendo mandar em mim. Eu não quero dar nenhuma informação, e eu que fiz um favor de deixar ele me acompanhar. Ele não devia nem estar me perguntando nada, né? Então, como construir esse meio termo de troca de informações, de algumas regras de aprovação, de ter um conselho em que o investidor ele pode e deve, né, no mínimo debater as ideias e ter o direito, né, de interlocução, isso realmente não é uma ciência exata e a indústria está tentando resolver com contratos padrão. Claríssimo. Gente, alguém tem mais alguma dúvida aí? Temos tempo aí para mais uma ou duas perguntas aí. Se alguém quiser fazer direto, tirar o microfone também, fique à vontade, tá? Senão a gente encerra. Ainda não investimos em canabidiol nem em Bitcoin, tá? Que são as novas tendências do momento. Vou saber. Acho que é isso, Edu. Se você quiser fazer um fechamento aí, fica à vontade aí, os últimos 2 minutinhos aí para finalizar e a gente encerra. Eu queria começar agradecendo ao Vitor e a toda a organização da Insper Angels, inclusive a Thaís, o Dani e a Vanessa, que eu sei que estão envolvidos, e dar os parabéns para todos vocês que estão aqui, 8h30, 50 pessoas, discutindo o tema, né? Porque assim, o Brasil precisa mais disso e as pessoas estão fazendo e vão fazer dinheiro, e isso está começando a acontecer, vocês estão vendo aí na prática, então acho bárbaro, né? E para a gente, para Poly Angels também. E queria especialmente agradecer a Thaís, a Vanessa e ao Dani da X8, porque eles me ajudaram demais a preparar todo o conteúdo para hoje, né? E também a entender aqui o que vocês estavam fazendo e facilitou bastante trazer pelo menos um conteúdo que pudesse ter um pouquinho a ver aí com vocês. Então, acho que sem eles isso teria sido bem diferente. Então, fica o agradecimento também. E estou à disposição, e a todos vocês, e estou aí à disposição para quem precisar me contatar também a qualquer momento para frente aí nas próximas semanas. Fechado. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite aí para todo mundo. Se alguém precisar o contato do Edu, pode falar comigo, com a Thaisa, com qualquer pessoa aí do Insper Angels, a gente passa aí o contato do Edu também, tá? Valeu. Obrigada, Abraços. boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.